Temos muito papo aqui. Agora a gente volta para conversar sobre a dança clássica indiana. O bate-papo é com a Kamalakshi Rupini, que é professora de dança, está em Belém para fazer uma série de apresentações e também workshop, bate-papo, enfim. E uma palestra, inclusive, quer dizer, que é esse workshop que vai falar de deusas hindus e o feminismo. Então você veio para uma programação intensa e extensa, não é isso? Aproveitar a vinda, né, claro. para Belém. O que já está acontecendo essa semana? Que você já começou? Essa semana está acontecendo o workshop de dança. Que você já começou. Isso, a gente começou hoje e vai até sexta-feira. Então vão ser os 5 dias da semana, de 9 a meio-dia. Uhum. Isso já está ok. Está acontecendo. E aí depois vem as outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas antes de tudo eu queria entender o que é a dança clássica, né, indiana. Quando a gente fala de dança clássica, se refere ao balé clássico, como sentido de ser uma dança tradicional, antiga indiana. O que seria? Então, esse nome clássico ele é bem complicado, assim, porque ele vem de um contexto, na verdade, exterior à Índia, né? Quando a gente tem, assim, tem uma questão histórica ali, que a gente tem as danças tradicionais indianas, só que essas danças tradicionais, elas podem ser folclóricas ou isso que a gente chama de dança clássica. Entendi. Porque a dança folclórica também é uma dança tradicional, claro, né? Só que quando a gente tem a invasão inglesa na Índia, então eles veem as dançarinas dos templos, que tem essa dança que a gente chama de clássica, que eram as danças de dentro do templo, as danças rituais, né, ligadas à filosofia, à espiritualidade e tudo mais, que eram essas danças mais codificadas, mais fortes, né? A dança folclórica, ela tem essa coisa mais de ser uma questão da comunidade, que se une ali para celebrar alguma coisa e tudo mais. Essa dança que é mais artística e mais ritual, que é o que a gente chama de dança clássica, essa que era feita dentro do templo. Então, quando os ingleses chegam e veem essa dança, eles acham aquilo um pouco estranho, assim, e falam que, né, poxa, é um absurdo essas mulheres se mostrando, dançando ali na frente dos homens. Então, tem uma questão, assim, social, cultural, política, né? Cultural, por trás da história. E essas dançarinas, elas também tinham uma posição muito forte dentro da sociedade, porque elas aconselhavam os reis, elas aconselhavam os ministros, então elas tinham uma posição política forte também. E aí, com isso, os invasores ingleses viram que primeiro eles tinham que derrubar essa cultura para conseguir entrar mesmo na Índia. Porque não foi uma dominação, uma colonização igual a gente teve no Brasil, por exemplo. Eles já encontraram, né, os ingleses encontraram uma outra sociedade na Índia, já com toda uma outra estrutura. Então, eles meio que mantiveram os governantes locais, mas eles governavam por trás desses governantes. Então, como as dançarinas não deixavam isso acontecer, porque mantinham realmente a cultura daquele povo ali através da arte, da educação e tudo mais, também tinha esse interesse de tirar essas mulheres de cena. E elas resistiram? Elas resistiram, só que então, quando eles viram isso, eles falaram, essas mulheres, na verdade, elas são prostitutas, isso não é arte. Elas estão ali se dançando, se mostrando para os homens e tudo mais, e elas estão destruindo a nossa sociedade da moral e bons costumes ingleses. Então, essa dança ela foi proibida na Índia por uma lei e tudo, e quase acabou por causa disso. E aí, então, algumas pessoas das classes mais altas da sociedade indiana tomaram as dores dessas dançarinas, dessas sacerdotisas do templo e falaram, não, essa dança é uma dança assim como vocês têm a dança clássica suas. Ela é uma dança clássica também. E aí começaram a utilizar esse nome, que na verdade não era utilizado então na Índia. Né? Ficou a dança clássica indiana. E ficou chamada de dança clássica indiana. Vamos ver a dança clássica indiana no seu vídeo? Vamos lá.
Sabe o que é lindo? Você vai explicar pra gente, parece que está contando uma historinha, enfim. Mas é que é muito delicada, né? Muito... As extremidades, incrível, né? Mãos e muito pés. feminino nesse Eu queria saber como foi a tua né? formação. Foi primeiro no balé clássico aqui e depois tu foste estudar a dança indiana. Como é que foi esse processo? Então, eu comecei, na verdade, com yoga. Eu comecei com yoga quando eu era criança ainda. E aí eu sentia, assim, eu gostava muito dessa questão do trabalho do corpo, da mente, da respiração, dessa integração. Mas eu sentia uma falta da coisa da relação com o outro. Porque o yoga, ele é muito solitário, né? E aí eu fui para a dança. Só que na dança eu ainda sentia falta de alguma coisa, assim, daquela história, da personagem, de outras coisas, assim, que a dança não me dava. Aí eu fui pro teatro. Só que no teatro eu ainda sentia falta das coisas do yoga e da dança. Você tinha que encontrar uma dança que você se comunicasse da forma que você queria, né? E eu também tinha assim, uma coisa pela filosofia, uma paixão pela filosofia, pela questão do ritual, da espiritualidade. E aí foi então juntou tudo. Aí eu achei a dança indiana. Eu falei, nossa, tem tudo que eu tô procurando. Isso você mora em Belo Horizonte? Eu moro em Belo Horizonte. Você é mineira? Já sou praticamente mineira, sou de São Paulo. Mas mora há muitos anos lá, né? Aí você já está com já sou mineiro um pouquinho. Aí você ganhou um prêmio na Índia, participou de um concurso, como é que foi? A Índia tem vários festivais lá que eles selecionam, às vezes, alguns dançarinos, dançarinas que, né, trabalham já há anos dentro da dança clássica. Então, tem vários festivais, assim, que eles selecionam alguns dançarinos. Tem um prêmio muito importante que é o Nritya Ratna, que é um prêmio do governo indiano. Eles escolhem alguns dançarinos todo ano que se destacaram, né, ao longo da sua carreira. E aí o governo indiano dá esse prêmio. Então eu já tive assim, a honra de receber alguns desses prêmios, porque eu sempre tenho ido lá para poder dançar também lá, né? Porque acaba que a gente está vendo esse movimento acontecendo. Os indianos cada vez mais se interessando pela nossa cultura, as nossas danças, as nossas músicas. E às vezes a cultura deles mesmo está ficando um pouco esquecida na Índia. Então é muito legal porque quando eu vou, vem assim, às vezes umas senhorinhas, eu vou trazer minha filha, eu vou trazer minha neta para ver você dançando. Ou seja, porque o ela Gandhi estava certo, né? Quando ele estava brigando até pela Teara, aquela coisa ali, aqui com o ele sabia. Exatamente. Vai vir gente de fora para aprender, aí as pessoas, as novas gerações vão ver, E né? sabe o que eu acho interessante? Aquela história do cinema, né? Que eles adoram os musicais, eles estão muito ligados a isso também, né? Agora, olha muito só, forte. você conta realmente uma história nesse vídeo que a gente mostrou, nessa dança que você fez? Esse vídeo ele tem um apanhado assim, de várias coreografias em vários lugares, né? Mas a dança indiana, ela tem isso, ela tem uma parte dela que é a dança abstrata, a dança pura, que a gente chama de Nrita, que é uma dança que seria essa dança do movimento, né? E aí tem uma outra parte dela que a gente chama de Nritya, que aí é a dança que conta uma história, que é a dança interpretativa. E aí tem alguns trechos ali, né? Dá pra ver que tem alguma coisa que a do Ocidente também conta, né? Quando vê o Lago do Cisne, você vê lá, a narrativa tá lá. Mas né? a dança indiana, ela tem uma parte assim, porque na Índia a gente não faz a diferença entre teatro e dança. Então isso fica muito forte. Muito embora hoje em dia aqui no Ocidente também a gente tenha caminhado muito para isso, ainda existe assim uma separação no geral, né? Na Índia, quando você fala teatro, dança, artes marciais, é basicamente a mesma coisa, assim, tudo vem, né, dali. Tudo então tem existe uma ênfase assim mesmo no estudo. Né, quando você estuda a dança indiana, você vai estudar os movimentos, mas você também vai estudar essa questão das emoções e das personagens, dos tipos de personagens que tem e de como que você vai passar essas emoções. Toda, né, que você faz. E cada palavra que é falada na dança, você vai ter um gesto correspondente e aí a expressão também vai acompanhar isso, né? Então ela vai assim, ela foca muito nessa parte. E é muito linda, né? Porque é muito delicada, né? Muito bonita a dança. E você está uma indiana típica ali, porque quando ela falou, acho que a maquiagem, de prender o cabelo, você acaba desde pequenina, porque já trabalhava, já gostava desse minha mãe fazia yoga desde cedo, yoga. Que legal. Tem alguma coisa, Dani? Diga lá. A participação da Maria das Neves, do bairro do Coqueiro. Ela quer também o serviço, quer saber onde você vai se apresentar. Falou, mas vai repetir. Como é que está sendo essa resposta aqui em Belém? Né? Como é a primeira vez que você vê? É a primeira vez. Então, assim, a gente começou hoje, né? A gente teve a primeira dia da oficina e foi bem legal, assim. Eu fiquei até surpresa, porque tem muitas pessoas interessadas, assim. Eu não imaginava que ia ter.
esse interesse todo, né? Tá E foi acontecendo bem legal. aonde o curso? Na Casa das das Artes. Casa das Artes. Isso. Ela Quem começou quer ainda hoje, dá vai tempo, até o porque dia... mais teórica, assim. Acontece pela manhã? Isso, 9 a meio-dia. Como é o nome da dança? Só você sabe dizer. Bharatanatyam. Você e os indígenas fazem a dança indígena. Como? Essa, Bharatanatyam. é essa que você está fazendo isso. agora, está fazendo esse workshop. Aí tem isso, aí tem o espetáculo Puja, que você também vai fazer, aí é no Teatro Cláudio Barradas. Isso vai ser no dia 23, portanto, quinta-feira, 8 horas da noite. Aí é um espetáculo só você se apresentando. Esse espetáculo vai ser com vários tipos de danças, assim, todas do Bharatanatyam, mas várias coreografias diferentes, trabalhando tanto essa parte da dança abstrata quanto da dança ativa. Vai ter a participação de uma aluna minha que também mora aqui em Belém, que inclusive foi a pessoa que assim, fez todo esse arranjo para eu poder vir para cá, para poder, né, compartilhar isso com o pessoal aqui. Então ela também vai fazer uma participação no espetáculo comigo. E você tem uma demonstração performática e bate-papo, isso no dia 24. Isso. São intensa. E vai ter uma apresentação também na sexta-feira à noite no que é um restaurante que tem aqui em Indiana. Vai ter a apresentação do músico Bruno Tonelli, que também é de BH, que canta mantras e tudo. E aí eu vou fazer uma participação lá também, com os mantras e colocando a dança junto com os mantras. Fora a palestra que você vai fazer. Isso, aí a vai ter Fundação Cultural do Pará, que aí isso é no dia 26, 27 sábado, é segunda, né? então é 25, né? É, no 25. sábado. Aí no dia 25 a palestra Deusas, Hindus e o Feminismo. A gente vai falar um pouco sobre isso e a gente vai falar também sobre a questão do eu, como eu sou e como eu quero ser, como que dá a questão da repressão, da liberdade, do autocontrole, como que essas três coisas conversam. Porque eu tenho também essa formação na filosofia indiana, né? Eu estudo isso há muitos anos com o yoga. Então aí vai ser uma coisa que não é exatamente da dança, mas... Enfim, né, as coisas conversam tanto a dança, a filosofia e que fica meio A gente né? que separou no Ocidente, né, na verdade. Nós que separamos. Essa separação aconteceu Porque, depois, porque a gente é todo né, sequelado. Assim. Na Índia não tem isso, né? E vir mais vezes aqui, né? Quero muito. Para nós agora conversarmos mais, para né, você Tem vir essas informações ministrar. numa fanpage, um site, Tem um no blog? meu site, kamalakshmi.com, mas assim, esse nome é difícil de achar, né? Então, se colocar dança indiana, normalmente Tá lá, dança ó. indiana BH no Google, Tá lá, você não Nós achar. estamos mostrando. Mas Esse é teu nome de verdade ou é o batismo indiano? é de verdade também. De verdade é ótimo. Não é o seu nome de batismo. É de batismo indiano. Eu tenho um guru, um mestre na Índia, e ele que... E aí você e segue ficou. toda a alimentação, tudo indiano, né? Que tem que ser a teoria e a prática. Com certeza. Dá para fazer a dança indiana como uma questão estética só do movimento, mas assim, original a ideia é que a dança ela é um modo de vida mesmo, tem a filosofia junto, tem toda a questão cultural junto, né? E aí, para quem quer fazer mais do que como se fosse só um exercício físico, aí a dança tem mais 1 milhão de coisas, assim. A arte tem muito. Tem que ser um modo de vida, senão fica só Alguma uma casca, coisa não né? casa, né? Muito bacana, viu? Ótimo você ter vindo. Linda a tua apresentação ali, muito bonita. Te agradeço imensamente. Se vier a Belém outras vezes, vem aqui conversar mais com a gente. Pois tá eu bom? espero que o público é uma dança assim, muito rara da gente ver em todo o Pois Brasil, é, não só em Belém, é. mas assim, mesmo Rio, São Paulo, eu. Em Minas só tem eu, BH e São Paulo e Rio tem tipo 2, 3 pessoas. É muito difícil, é muito raro. Eu achei o adjetivo que eu acho graciosa, é isso. Não é isso? Porque é toda assim. Acho linda. E é um super exercício físico também, Pois porque assim como é. o balé clássico tem uma leveza, mas na verdade você tá... Eu vi com o teu certeza. ombro, chega ele dobrou Parece assim, né? que é assim facinho, que não faz esforço, não, mas eu faz. vi né? o ombro